Olá, nós vamos aprender como conduzir uma conversação, ou seja, como você vai conduzir, dirigir o seu interlocutor, o seu prospecto, durante a conversa até a venda. É evidente que você vai fazer isso de maneira ética, de maneira honesta, buscando, evidentemente, vender porque você acredita que o seu produto é a melhor opção para aquele cliente, ok? Então nós vamos hoje aprender como fazer essa condução de maneira inteligente e como você deve se portar ali no momento do diálogo com o seu interlocutor, com aquele prospecto que você está atendendo. Então vamos começar com uma técnica muito utilizada pelo apóstolo Paulo. Pegue aí a sua Bíblia, ou acompanhe aqui no vídeo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 20 a 22. É bem conhecido esse texto, eu tenho certeza que você já leu várias vezes, mas talvez você nunca tenha se atentado para o que ele realmente quer dizer. Presta atenção. Paulo diz assim, ó, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se eu mesmo estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Veja, Paulo, no seu trato diário com as pessoas, buscando pregar o evangelho, buscando convencer as pessoas de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele fez-se fraco para com os fracos. Fez-se judeu para com os judeus. Fez-se sem lei para os que não tinham lei. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Isso é uma técnica que nós chamamos em vendas de rapport. Rapport é exatamente isso. Você se igualar, você espelhar o comportamento do seu interlocutor. Paulo ele diz, fiz-me fraco para com os fracos. Ou seja, Paulo era um homem muito erudito, né? Paulo foi o homem que escreveu boa parte do Novo Testamento e foi um dos grandes, talvez o maior responsável pelos fundamentos ali, pelo crescimento da igreja cristã primitiva, certo? Paulo era um homem diferenciado, ele tinha uma inteligência emocional acima da média e a sua capacidade de relacionamento interpessoal também era muito acima da média. Então nós temos muito que aprender com ele. Veja o que Paulo diz aqui. Fiz-me tudo para com todos para ganhar alguns. Ele se igualava aos seus interlocutores. Então ele, mesmo sendo erudito, quando ele falava com alguém que tinha uma linguagem mais simples, tinha uma origem mais humilde, ele falava de maneira mais simples. Ele não usava um discurso sofisticado para falar com alguém que não tinha compreensão desse discurso e não tinha um vocabulário muito rico. Da mesma forma, ele se fazia judeu para com os judeus. Ele abordava assuntos em que ambos tinham pontos de conexão para depois chegar na mensagem de que Jesus era o Filho de Deus. Paulo se utilizava do rapport. Rapport nada mais é do que você espelhar o comportamento do seu interlocutor, como eu já disse. Como assim espelhar? Se você está falando com alguém que tem um vocabulário mais simples, fale de maneira mais simples. Se você está falando com um doutor, um cientista, uma pessoa, um acadêmico, procure usar um vocabulário um pouco mais sofisticado. Se você está falando com alguém que fala devagar, espelhe esse ritmo de fala no seu discurso. Se você está falando com alguém que fala mais depressa, um pouco mais agitado, procure espelhar também esses movimentos, espelhar gestos, olhar nos olhos. Tudo isso é rapport. O rapport faz com que você desenvolva conexões emocionais com o seu interlocutor. Faz com que ele confie mais em você, porque ele está vendo em você características dele. Você tem que fazer isso tudo com muita sutileza para não parecer que você está fazendo uma caricatura da pessoa que está à sua frente. Deu para entender o que é rapport? Então, essa é a primeira técnica de hoje. Técnica direta do apóstolo Paulo. Rapport. Estude um pouquinho mais sobre isso. Nós temos aqui no vídeo, temos uma limitação de tempo. Mas procure estudar um pouquinho mais sobre rapport e você vai ver como isso pode te ajudar nas suas vendas. Muito bem. Segunda lição de hoje, nós vamos aprender do próprio Jesus Cristo. Nós vamos utilizar uma técnica agora nas suas apresentações de venda. Você vai começar a utilizar uma técnica que Jesus utilizava há mais de 2000 anos atrás. Sabe como que Jesus conduzia uma conversação?
não era falando muito. As pessoas têm essa percepção errada. As pessoas pensam que aquela pessoa num grupo, por exemplo, numa roda de amigos, aquele que está falando mais é o que está conduzindo a conversação. Errado. O bom vendedor, ele não fala demais. O bom vendedor, ele tem uma característica que é infalível. Ele é um ótimo ouvinte. Ele sabe perguntar. Para você conduzir uma conversação para a direção que você quer, só há uma maneira de fazer isso, através de perguntas. Você faz as perguntas certas, você ouve atentamente, demonstrando interesse no seu interlocutor e vai fazendo outras perguntas. Por que tudo isso? Bom, primeiro vamos falar por que nós estamos aprendendo isso de Jesus, né? Eu quero te dar alguns exemplos aqui de perguntas que Jesus fez, está aí na sua Bíblia. Perguntas, muitas vezes, para as quais ele já sabia as respostas. Perguntas que ele nem precisaria fazer, aparentemente. Por que ele fazia essas perguntas? Ele fazia porque ele queria que a pessoa expressasse verbalmente alguma grande verdade do Evangelho. E é isso que você vai fazer com seus interlocutores. Antes da gente voltar aqui para a tua apresentação de vendas, deixa eu falar um pouquinho das perguntas. Vou citar poucas aqui, tá? Mas na Bíblia tem muitas. Algumas perguntas importantes que Jesus fez para pessoas que estavam ali na sua frente. Por exemplo, em Mateus 16:15, nós temos ali a pergunta mais importante que Jesus Cristo já fez para uma pessoa. Ele pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Ele queria que seus discípulos expressassem a fé nele como o Filho de Deus, o verdadeiro Messias. Em Mateus 14:31, ele vira para um homem que estava ali ao seu lado, um seguidor, e ele diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Que há outras perguntas que Jesus fez. Olha, Marcos 5:30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Isso foi quando aquela mulher, que sofria de uma hemorragia há muitos anos, tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Jesus percebeu que saiu o poder dele e ele agora diz: quem tocou em mim? Será que ele não sabia quem tocou? Claro que ele sabia, mas ele precisava que aquela mulher dissesse: fui eu, Senhor, para que ele pudesse dar a lição que interessava. Outra pergunta, Marcos 10:51. Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Ele estava diante de um cego, o cego pedindo para ver, pedindo um milagre, e Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Por quê? Ele não sabia o que o cego queria? Claro que ele sabia. Mas ele precisava que o cego manifestasse fé, que o cego dissesse: eu quero que me cure, Senhor. Porque quando ele falava isso, ele estava dizendo: eu acredito que você tem poder para me curar. Uma última pergunta que Jesus fez aqui, ó. E endireitando-se Jesus, isso está em João 8:10, e não vendo mais ninguém ao lado da mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja como Jesus se utilizava das perguntas para conversar com as pessoas. Ele se utilizava de maneira muito inteligente, muito ética, muito correta, das perguntas certas para que as pessoas chegassem às conclusões que ele queria. No caso dele, a conclusão que ele queria é que a pessoa reconhecesse que ele era o Filho de Deus para que pudesse encontrar salvação, a melhor das intenções. Nós vamos fazer isso também de maneira ética e correta com os seus interlocutores. A partir de hoje, numa apresentação de vendas, você tem que pensar o seguinte: eu não tenho que falar o tempo todo. Muito pelo contrário, eu tenho que falar muito pouco. Eu tenho sim que fazer as perguntas corretas. Através das perguntas corretas, eu direciono a conversa para onde eu quiser. Olha, esse princípio é muito poderoso. Então, como você é cristão, eu vou só salientar aqui. Novamente, se utilize disso com muita ética, porque realmente você vai perceber que você vai ter o poder de direcionar as pessoas para onde você quer. Só faça isso se realmente você acreditar que o seu produto ou serviço é a melhor opção para aquela pessoa. Eu tive uma experiência hoje mesmo, estava conversando com um amigo meu que é vendedor de seguros de vida, e ele me fez uma proposta e eu recebi uma outra proposta melhor do que a dele. Sabe o que esse homem fez? Ele é cristão. Ele falou: Caco, melhor você fechar com o meu concorrente. Para você vai ser melhor. Isso é ética. Isso é ser cristão. Então veja, só conduza o seu interlocutor para a venda se você estiver absolutamente convencido de que aquilo é o melhor para ele. Vamos lá. Como é que você faz para direcionar as pessoas através de perguntas e por que você faz isso? Eu vou responder primeiro o porquê. Primeiro porque, com as perguntas que você fizer, você vai conhecer mais o seu interlocutor. Segundo,
As perguntas que você fizer e você se demonstrar interessado por ele, isso cria conexões emocionais. Ele vai ver que você está se importando com ele. Terceiro, ainda no assunto das conexões emocionais, à medida que você vai fazendo perguntas e a pessoa vai respondendo, você vai encontrar pontos onde existem conexões emocionais. Por exemplo, você pode torcer para o mesmo time de futebol do que a pessoa que está na sua frente. Isso é uma conexão emocional. Vocês podem ter filhos da mesma idade. Vocês podem frequentar o mesmo balneário. Vocês podem, de repente, frequentar a mesma igreja. Enfim, você vai criando conexões emocionais para criar e desenvolvendo aos poucos uma amizade e outra coisa que é importante, depois da reunião, anote tudo isso para uma reunião futura, você perguntar dos filhos dele, você perguntar da esposa, você perguntar como que ele está indo na igreja que ele frequenta. É importante. Toda resposta que você obtiver é importante para a sua apresentação no momento e para apresentações futuras. Então veja, outro ponto importante, por que você faz as perguntas além de criar conexões emocionais e além de conhecer o seu prospecto? Porque é com as suas perguntas que você vai descobrir as dores do seu prospecto. É com as suas perguntas que você vai descobrir os problemas que ele tem e que você, com seu produto ou serviço, pode resolver. Tá bem? Mas que tipo de pergunta que eu vou fazer? Que tipo de assuntos que eu vou abordar na pergunta? Veja, eu tenho uma formulazinha, uma formulazinha que eu uso sempre, tá? F-R-O-M. From. F-R-O-M. F de família, R de recreação, O de ocupação e M de mensagem. Eu sempre sigo esse roteiro. Família, recreação, ocupação e mensagem. Mensagem é a tua oferta de vendas, tá? Mas antes disso, família. Faça perguntas da família dele, de repente ele tem um porta-retratos ali na mesa do escritório dele, onde está a família, 2 filhos ou uma filha. Faça perguntas, sem parecer intrometido, faça de maneira sutil. Pergunte a ele. Família é um assunto que todo mundo gosta de falar. Ocupação, aliás, recreação, hobbies, o que a pessoa gosta de fazer? Ou mesmo que igreja que ela frequenta. Se ele gosta de pescar, se ele gosta de assistir um jogo de futebol, se ele joga tênis, de repente você descobre que um potencial cliente seu joga tênis no mesmo clube que você joga tênis. Por que não marcar uma partida de tênis para reforçar o network entre vocês? Você entende? São essas perguntas que você vai fazer de maneira sutil, não pode ser de maneira intrometida na vida, e faça essas perguntas de acordo com a abertura que o teu cliente ou potencial cliente te dá. Você não pode parecer um intrometido, certo? Então, ó, família, recreação, ocupação. Qual é o terceiro assunto? Ocupação, o trabalho dele. É agora que você vai descobrir as dores dele. É agora que você vai descobrir os anseios, o que ele precisa, o que está faltando. Quais são os problemas que ele tem com pessoas, com produtos e com processos, que são os 3 P's. Né? Você vai descobrir aí, fazendo perguntas, como é que está o dia a dia, como é que está o mercado, está vendendo bem, não está vendendo bem, quais são as suas maiores dificuldades aqui. Você vai encontrar aí a munição perfeita para quando você chegar na mensagem. Entendeu? Família, recreação, ocupação, você junta aqui conexões emocionais, interesse mútuo, vai desenvolvendo o rapport e na hora da mensagem, pelas respostas que o teu prospecto te deu, você já tem as grandes dificuldades que você precisa resolver para ele. Você está entendendo? Mensagem nada mais é do que a tua oferta. A oferta, a mensagem, ela tem que ser objetiva e direta, sem rodeios. Por quê? Porque o rodeio todo você já fez com as perguntas. A hora que você conseguir direcionar esse teu cliente ou possível cliente para a mensagem, quando chegar essa hora, você faz a apresentação. E como é que eu sei que chegou a hora de eu fazer a apresentação, de eu partir para a mensagem? Você tem que tentar, pelo menos, criar 2 conexões emocionais com o teu cliente. A partir desse momento você está apto para fazer uma boa mensagem. Tem clientes que realmente são mais difíceis. Tem clientes que eles não vão ter conexões emocionais com você. Mas tudo bem. Se você fez as perguntas corretas, você agora tem a munição adequada para apresentar a sua oferta. Você já sabe quais são as maiores dificuldades dele, já sabe os processos dele, como funcionam ou como deixam de funcionar, e aquilo que o seu produto ou serviço pode fazer por esse prospecto. Ok? Vou te dar mais uma dica. Eu não ia falar disso nesse vídeo, mas eu vou falar. É importante. Vou te dar agora uma carta na manga, tá? Você vai fazer a tua apresentação toda, vai passar ali pelos 3 assuntos, família, recreação, ocupação.
vai apresentar a tua mensagem, que é a oferta de vendas, e na hora de fechar a venda, você ainda pode se utilizar de perguntas inteligentes e corretas para fazer um fechamento de sucesso. Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. Imagine você que um dos pontos fortes do seu produto é a durabilidade. Você vai fazer como Jesus fazia. Você vai fazer perguntas para as quais você já sabe as respostas. E essas respostas facilitam a venda do teu produto. Por exemplo, você tem um produto muito durável, você vai fazer a seguinte pergunta. Então, Antônio, naturalmente você não vai querer fazer uma compra de um produto que você precise trocar daqui a 6 meses, né? A durabilidade é um ponto essencial, não é? Me diga quem que vai dizer, quem que vai responder, não, a durabilidade para mim tanto faz. Se eu comprar teu produto hoje e ele quebrar amanhã, eu não estou incomodado. Ninguém responde isso. Você já sabe que a durabilidade é importante para todo mundo, só que você não vai falar isso. Você não vai, ao invés de chegar para o teu cliente e dizer assim, o meu produto é o mais durável do mercado, ou então você tentar convencê-lo que, olha, a durabilidade é um ponto muito importante nesse caso, quando você fala alguma coisa, você é um vendedor. A tendência do teu interlocutor é duvidar de você. Agora, quando o teu interlocutor fala alguma coisa, isso passa a ser verdade absoluta para ele. Então, ao invés de dizer, olha, a durabilidade é muito importante nesse caso, você vai perguntar para ele. Escuta, você não acha que a durabilidade é importante nesses casos? Eu acho que você não gostaria de comprar um produto que vai ter que precisar ser trocado daqui a 3 ou 4 meses. Quando ele responder, claro que a durabilidade é importante nesse caso, você vai dizer, olha, não por coincidência, o nosso produto é o mais durável do mercado, ele tem esse reforço aqui, ele é feito de tal material, aquela coisa toda. Estou te dando um exemplo da durabilidade, você pode fazer essa pergunta para qualquer tipo de assunto que favoreça a tua venda. Você tem que conhecer muito bem os pontos fortes do teu produto e fazer perguntas que dirijam o teu cliente para as respostas que você quer ouvir dele. Vou dar mais algum exemplo aqui. Ó. Se a tua empresa, uma coisa que as pessoas valorizam muito são as marcas, né, famosas, marcas tradicionais, empresas sólidas. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa sólida, Bosch. A Bosch é uma empresa sólida aí na parte industrial e tal. Estou falando da Bosch porque eu já apresentei treinamentos de vendas para eles. Então, na hora que você vai fazer a finalização da sua apresentação de vendas, se você perceber ainda que o seu cliente ainda não está pronto para você assinar o contrato, se você perceber que ele ainda está meio balançando, você pode fazer a seguinte pergunta para ele. Você não acha que a marca Bosch, nesse caso, a tradição da marca Bosch, não é um ponto importante? Você vai fazer essa pergunta, você não vai fazer como uma afirmação. Olha, você está comprando a Bosch é uma marca sólida, é uma empresa centenária, ela é muito importante você ter esse backup da Bosch. Não, você vai deixar que o seu cliente fale isso. Você vai perguntar, você acha importante você comprar um equipamento desse de uma empresa renomada? Faz uma pergunta dessas. É claro que quando ele responder isso, ele conhece o nome da sua empresa, ou você apresenta ali, você só vai fazer isso se a sua empresa for uma empresa renomada, secular, aquela coisa toda. Vou dar mais um exemplo de pergunta que vai te ajudar muito no fechamento de vendas. São as perguntas fechadas. Perguntas fechadas para as quais qualquer uma das respostas que o cliente te der vão facilitar a tua venda. Parece mágica, né? Mas não é mágica, não. É só você saber perguntar. E eu aprendi isso com Jesus na Bíblia. Então, olha só, vou te dar alguns exemplos aqui de perguntas que vão direcionar para o fechamento. Você já fez a apresentação toda, já criou conexões emocionais, já fez a oferta do produto, teu cliente ainda não pegou a caneta para fechar negócio, ainda não assinou o contrato. O que você faz agora? Você faz perguntas fechadas, com 2 opções de respostas, para as quais qualquer resposta que ele der, caminha para a venda. Quer ver um exemplo? Olha só. Você prefere que a entrega do produto seja realizada no endereço desse escritório ou em outro local? Perceba que só tem 2 opções. Nesse escritório ou em outro local. Qualquer uma das duas, você fechou a venda. Ou o cliente vai dizer, não, pode entregar aqui, ou pode entregar no outro endereço, fechou a venda. Se ele não quiser fechar a venda, ele vai ter que responder para você que ele não quer. Por que isso é bom? Porque agora você vai identificar o porquê dele não fechar a venda e você tem a chance de contornar. Então veja, ou o cliente vai dizer, entregue aqui, entregue lá, ou
olha, ainda não estou me sentindo muito seguro com essa venda, e aí você vai diretamente, olhando nos olhos dele, de maneira bem transparente, dizer, posso saber, Antônio, por que você ainda não está seguro com essa venda? Veja, perguntas, perguntas. Ele vai te dizer. A hora que ele te disser, você tem que ter argumentação de vendas, e você tem que conhecer o seu produto suficiente para poder contornar as objeções dos teus prospectos. Ok? Vou dar mais um exemplo de pergunta, olha só. Você acha que o modelo azul agradaria mais a sua esposa ou ela gosta mais da cor vermelha? Imagina que você está comprando um carro, aliás, você está vendendo um carro, e a pessoa que está comprando o carro de você falou, não, eu estou comprando um carro para minha família, quero pegar um carrinho mais novo, eu tenho 2 filhos, assim, falou que a esposa, a opinião da esposa é importante, o que você faz no final? Uma pergunta, com 2 opções, que qualquer uma das duas dirige à venda, dirige ao ato de você pegar o formulário de vendas para preencher. Então, olha lá, você acha que o modelo azul agradaria mais a sua esposa ou ela gostaria mais da cor vermelha? Tanto faz azul ou vermelho, você vendeu o carro. Tá entendendo? Mais um exemplo. Eu adoro fazer perguntas, não tem coisa melhor do que você se tornar um expert em perguntas para que você venda mais. Olha só, vocês preferem que o maquinário seja instalado pelo seu próprio pessoal ou pela nossa equipe técnica? Percebe? Qualquer uma das 2 opções para você tá bom. Se ele quer a sua equipe técnica, ótimo. Se ele quer instalar ele mesmo, perfeito também. A venda está feita. E a única opção nesses casos é ele dizer por que ele não quer comprar. E daí você pode entrar com o seu contorno às objeções. Deu para entender? 2 lições hoje. Rapport, do apóstolo Paulo, e como conduzir uma conversação através de perguntas, a partir de Jesus Cristo. Todos os conteúdos que nós estamos passando para você aqui nesse vídeo faz parte de um treinamento que nós damos em grandes empresas já há 6 anos, chamado o Santo Graal das Vendas. Esse treinamento é o único no Brasil, único, eu já pesquisei, não tem. É o único treinamento de vendas no Brasil fundamentado na Bíblia. Esse treinamento de vendas nós nunca vendemos online, nós só fazemos ele presencial, mas nós compilamos esse material e vamos ter, no futuro nós teremos aí uma venda desse material online também. Fico muito feliz com a sua participação, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida você me procura, me permita, como nós somos cristãos, encerrar com uma oração. Pai querido, nós te agradecemos pelos ensinamentos de hoje que vêm diretamente da Bíblia Sagrada. Sabemos que ali Paulo e Jesus estavam se utilizando disso para a pregação do Evangelho. A partir do momento que nós conhecemos essas técnicas, também podemos utilizá-las para essas coisas, para a pregação do Evangelho, para o enriquecimento espiritual de outras pessoas, para um relacionamento saudável com a esposa, com os amigos, com os colegas de trabalho, mas também podemos utilizar isso para melhorar as nossas vendas de maneira ética, honesta e profissional. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a pessoa que está do outro lado deste vídeo, que esta pessoa possa ter muito crescimento e consiga a cada dia colocar Jesus Cristo no seu horário comercial. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Te espero no próximo vídeo, tá? Não perca.